Fala pessoal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente tem um convidado muito especial, o Dr. André Peixoto. E assim, eu acho que hoje a gente vai cumprir de fato, mais uma vez, com excelência, a missão de mostrar que o direito é gigantesco, que o direito é possível para todo mundo. E eu desafio a quem está começando a assistir, imaginar de que ramo a gente vai falar hoje. Então, doutor, meninas primeiro, façam as honras. Tô ansioso para começar. Meninas, façam as honras que depois eu vou pedir para ele explicar um pouquinho mais. Fala pessoal, estamos de volta em mais um episódio. E como o Peu falou, hoje com muita ansiedade, não vou contar, vou deixar ele falar, porque a gente vai falar de uma área aqui que a gente não conhecia e imagino que a maior parte do público também não conhece. Então, sem dúvidas, hoje vai ser uma experiência maravilhosa. Seja muito bem-vindo, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Agradeço e é uma grande satisfação estar aqui e mostrar que, como vocês falaram, o direito tem vários ramos e é uma caixinha de surpresa e a gente consegue trabalhar e ver situações buscar caminhos que às vezes ninguém conhece e acaba se tornando um grande filão de mercado. Sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Agradecer novamente a presença do Dr. André. Acredito que vai ser... Tá todo mundo aqui animado. A gente já chegamos mais cedo e já fomos conversando e adiantando alguns assuntos. Quando a gente soube da sua área de atuação, a gente já ficou interessado e querendo marcar esse encontro. Então, te agradecer imensamente a disponibilidade, né? Claro. Que sabemos que o senhor não mora aqui. Então, pra gente é um grande prazer, um grande privilégio. Doutor, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho qual a sua área de atuação e como o senhor caiu nela, como é que o senhor chegou nela. Pronto, vamos primeiro por partes, Sim. né? Dizer que eu sou filho de Feira de Santana, nascido aqui. E fui fazer faculdade em Vitória da Conquista, na Universidade, na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E lá já estou há 24 anos. Então, formei e comecei a trabalhar lá. E eu trabalho no ramo que todo mundo se assusta quando eu falo. Todo mundo faz assim, ó, Deus me livre. Você tá doido, cai fora. Eu trabalho, gente, no direito funerário. Direito funerário? Como assim, exatamente? Direito funerário. Aí todo mundo pergunta, Deus me livre, André, como é que você trabalha no direito funerário? E aí, a gente conversando mais cedo, minha resposta é a seguinte: eu trabalho o setor que mais cedo ou mais tarde vocês vão precisar deles. Entendeu? Então, é uma área muito específica, que você tem que ter um conhecimento muito apurado, porque tem alguns pormenores do setor. E como é que eu caí nesse setor, né? Um amigo meu, a irmã dele, tem uma funerária lá na cidade próxima à Conquista, em Brumado, e ela teve uma demanda judicial de consumidor. E como uma empresa, como qualquer um prestador de serviço, sempre vai ter demandas, principalmente na questão de consumidor, direito do trabalho. Então eu fiz essa defesa dela, acabou a gente conseguindo êxito, foi julgado improcedente a ação. E aí ela me convidou para fazer a assessoria jurídica dela. Ela falou assim, mas você tem conhecimento do setor funerário? Eu falei, nunca ouvi falar, mas lhe garanto que eu vou estudar, descobrir e ver como é que a gente resolve. E foi assim que eu caí. Nesse meio tempo, eu prestando serviço para ela, a empresa dela faz parte do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado da Bahia, que é o Sindef Bahia. E o Sindef, na época, estava à procura de uma assessoria jurídica. Gente. E aí, nesse meio tempo, eu fiz uma proposta para o sindicato e nessa brincadeirinha eu já estou 7 anos como assessor jurídico do sindicato. A gente passou por momentos muito pesados na pandemia, que aí a gente vai conversar, é um outro papo que a gente vai chegar aqui no decorrer do bate-papo, porque foi a época que eu mais trabalhei, eu não tinha hora. Eu não tinha hora. Era de manhã, de madrugada, o telefone tocava, porque tinha situações que a gente tinha de fazer. Então foi assim que eu caí no mercado do direito funerário. Deixa eu fazer logo uma pergunta para que é a coisa que a gente sempre conversa aqui. Antes de chegar ao direito funerário, o senhor já atuava em outras áreas? Quanto tempo, mais ou menos, o senhor levou até encontrar a sua área hoje, que é o direito funerário? Não, até a área encontrar ele, né? A área me encontrou, na verdade. Perfeito. A área,
Sabe aquela história que quando o bonde passa, ou você pega ou ele passa? Perfeito. Eu peguei. Então foi Eu essa ia questão. falar isso, a gente às vezes fala, né, sobre essa questão da gente refletir a As área que a gente oportunidades. gosta e tudo mais. Exato. Mas às vezes a oportunidade bate ali na nossa porta. E a gente tem que E a saber gente tem aproveitar. que olhar para aquilo ali com abertura, né? Saber dar abertura para poder agarrar se for necessário. Que Exatamente. foi exatamente o que o senhor fez, né? Isso. Eu já atuei em direito de família, direito do consumidor, civil, criminal muito pouco, e eu vou dizer por quê depois. Que Sim. eu não atuo só no direito funerário. Eu tenho outros 3 mercados, outros 3 ramos do direito que eu também atuo. E o principal é o direito funerário, mas eu tenho outros 2 que eu atuo também. Mas quando a gente começa, Sim. todo mundo começa, você é aquele generalista. O que tiver certeza. aparecendo, você Perfeito. vai. Você vai para audiência de como correspondente, que todo mundo faz isso. Não vem dizer que não faz, não. Faz. É um Faz. caminho comum até para acontecer isso que aconteceu com o senhor. Exatamente. Você- Faz parte da experiência, né? Você tem que plantar para colher. E no direito, na advocacia, você planta como agarrando o que está aparecendo, né? Exatamente. Até você cair do céu ali um direito funerário na sua vida. Exato. E uma coisa que eu dou conselho para vocês que estão começando aqui, que eu acho que é o principal Sim. ponto que a gente aqui é: faça o que você gosta. Sim. Não adianta você gostar de direito civil e querer se especializar em direito tributário. Não vai adiantar, não vai rolar. Não vai, como disse, não vai dar match, né? Que é Sim, hoje. sim. Não vai, não adianta. Você tem que fazer uma coisa que você gosta. Eu nunca me imaginei trabalhando no setor funerário, mas a partir do momento que eu comecei a estudar e ver, a gente fala que é o bichinho Sim. das funerárias pica a gente, e é verdade. Sim. É verdade, é um mercado, assim, um campo que é muito curioso, e são coisas que vocês nem imaginam que tem, que a gente atua. Em 15 minutos de conversa ali antes de começar, a gente já descobriu, Inúmeras assim, coisas que eu confesso que se eu não tivesse essa conversa com o senhor, eu jamais saberia de inovações no setor funerário. Sim. Então, assim, eu ainda tô aqui... Inclusive, uma pergunta que eu acho pertinente que eu fiz para você na estante é se existe uma legislação específica e o que Peu perguntou, né? Quais são as principais demandas nessa área, nesse setor, né? Porque a gente está falando de uma empresa, mas eu imagino que exista ali leis, normas específicas. Pronto, boa pergunta. Primeiro ponto, de quem é a competência para legislar sobre direito funerário? Município. Quem diz isso? A Constituição. A Constituição fala que temas relacionados a funerárias, a competência é do município. Então não adianta o Estado vir com a legislação, porque não vai. Feira de Santana, vocês não devem saber, mas Feira de Santana tem uma lei específica do setor funerário. Vocês sabiam disso? Não. Tem uma lei e as funerárias têm que ser Seguir. fiscalizadas e seguidas. Eu estava comentando com vocês, a gente vai ter uma audiência pública daqui a uns dias em Salvador, porque Salvador tem uma lei municipal que trata sobre a regulação das funerárias lá, e que não estava sendo seguida. O sindicato fez uma representação no Ministério Público cobrando o cumprimento da lei, e o Ministério Público comprou a ideia. Por quê? Porque não está tendo fiscalização. Gente usando carros inadequados, fazendo preparação de corpos de formas em locais inadequados. Então, você perguntou legislação específica. Primeira, como é competência do município, geralmente todo município tem a sua lei específica para tratar sobre o assunto. Segunda, portarias da Anvisa. Laboratório de Tanatopraxia. Já ouviu esse nome? Já. Tanatopraxia? Não, eu Ele já ouviu. Você já estava ali no meio. Tanatopraxia, gente, esse nome difícil, é simplesmente a preparação do corpo. É o procedimento de preparação do corpo, que isso é feito no laboratório, com material todo especializado, com todos os EPIs, tudo isso para o E eu profissional imagino que deve ter uma burocracia grande por enorme. trás disso, né? Tem uma portaria exclusiva da Anvisa tratando sobre isso. Lá diz qual é a altura que tem que ter os azulejos, como é que tem que ser o piso, como é que é o tipo de fossa, tudo isso, como é que é feito o descarte. Que é uma questão de saúde pública, saúde né? pública, exatamente. Outro dia, a gente viu uma notícia recente que um laboratório desse estava jogando os fluidos dos corpos no esgoto normal. Meu Deus. Imagine. Sim. Então, isso é uma área, é uma das coisas que o profissional que atua no direito funerário vai ter Sim. de saber. saber para poder fazer uma defesa ou E orientar e também. orientar também que seja essas uma- assessorias, né? É isso, imagino que seja também uma atuação preventiva, né? De organização ali da casa para, inclusive, evitar
futuras demandas. Você né? tocou num ponto importante. Eu nas minhas assessorias e consultorias, eu falo o seguinte: eu gosto de trabalhar com prevenção. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, é mais barato para o cliente. E segundo, é menos trabalho para a gente. Sim. Com certeza. Vocês entenderam? Então, o cliente gasta menos, vai ter menos despesa e a gente vai trabalhar menos. Sim. E é isso, é porque a gente tem uma cultura, né? Que é antiga, mas eu acho que perdurou por muito tempo. E é a mesma coisa no direito médico, que é a minha área de atuação. É possível, as pessoas têm a visão de que o advogado que presta uma consultoria, uma assessoria, é aquele advogado que não vai fazer literalmente nada e vai esperar o telefone tocar, que a pessoa vai perder o dinheiro. Mas não, o advogado que atua na assessoria, na consultoria, ele vai preparar você para, primeiro, não ter uma demanda judicial, mas caso tenha uma demanda judicial, você está resguardado. preparado, resguardado para Exatamente. poder fazer a defesa. Para evitar qualquer tipo de dano, mas se tiver dano, minimizar o máximo possível. Então, Exato. o advogado que é contratado para consultoria não é aquele advogado, para assessoria não é aquele advogado que vai ficar parado 12 meses ali esperando, não, ele vai arrumar sua casa. Só pra tirar Não. dúvida. Porque Exatamente. tem gente que acha que é E isso, se né? for assim, saiba que você tá com o advogado errado. Isso. Porque a visão hoje e a visão correta não é essa, né? Nas minhas assessorias e consultorias que eu presto, eu tenho pelo menos uma reunião mensal com meus clientes. No mínimo uma. Perfeito. No mínimo Muito bom. uma. Até para saber como é que tá, se tem alguma dúvida. Sim. Tem um canal direto com eles. Então, sempre quando tiver dúvida, qualquer coisa, eles ligam para mim. Então, como você falou, a prevenção, essa advocacia preventiva, você pensando que não vai ter trabalho, não. O seu trabalho até inicialmente, Sim, o sim. trabalho inicial é muito maior. Muito maior. Porque você vai consultar, ver se os contratos que eles estão feitos estão sendo adequados, se o contrato de trabalho dos funcionários estão de Sim. acordo, se você tem um código de conduta da empresa com os funcionários para poder fazer tudo isso, ver se está sendo recolhido tudo direitinho, se está pagando insalubridade. Então, é um trabalho complexo inicialmente, mas que com o decorrer do Exatamente. andamento do trabalho acaba caindo na rotina, mas não é aquela rotina ruim, é a rotina boa. Boa. Que No você sentido vai de que tá tudo fazendo, organizado. sabendo tudo como é que tá fazendo. Perfeito. E por Exato. vezes é muito mais difícil do que, por exemplo, quando já chega uma judicialização. Porque quando o cliente tem ali o processo na frente dele, ele está desesperado para resolver. Então você vai falar qualquer coisa e ele vai concordar. Exato. Mas quando tá tudo bem, ele vai sair da zona. Ele vai ter que mexer na cultura da empresa dele. Então Isso é muito o mais principal, desafiador. Esse é o mais desafiador. E como Exatamente. empresa que são, eles têm dificuldade de pensar, né, no direito e na advocacia dessa forma preventiva Preventiva, também. Existe perfeito. uma resistência dos gestores, empreendedores, de Muito. olhar para esse lado, né, de você realmente resolver algo que sequer se tornou um problema ainda. Você sabe qual é o caso? O problema é o seguinte, eles pensam é o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, Uhum. eu fiz assim, eu vou morrer assim. Então ele acha que tudo que ele fez até ali, a empresa cresceu, deu certo, só que ele está correndo sérios riscos de ter uma Sim. demanda. Sim. A gente não está dizendo que se a gente fizer essa advocacia preventiva, esse compliance, que é o nome Sim, bonitinho sim, que sim, fala sim. hoje, né? O compliance, não quer dizer que você não vai ter uma demanda. Pode ter Exato. certeza, vai ter. Vai ter. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma. Só que você fazendo isso de uma maneira adequada, a chance de você ter uma ação julgada procedente contra você é muito menor. E se tiver, o prejuízo é muito É menor minimizado. também. De É dano. muito É minimizado. uma coisa que eu observo é que eu vou falar do Brasil, que é o que a gente tem propriedade para falar, né? As pessoas aqui, elas têm mais resistência de pagar pelo serviço do que pagar por um produto, né? Então, assim, a gente tende a ter mais dificuldade de pagar um profissional enquanto a gente não tá com problema. Isso vale para qualquer área, vale para Sim. a gente ir no médico, às vezes a pessoa negligencia ali, empurra com a barriga e só vai realmente quando já tá com um Nas problema últimas. maior nas últimas. E inutilizar o serviço das funerárias. Das funerárias. Exatamente. E existe essa questão também para nossa área de atuação, né, no direito. Existe muito. As pessoas ainda têm essa cultura de procurar quando já está com um problema. E às vezes já está com um problema muito grande que poderia ser evitado com uma consultoria, Sim. uma assessoria. Porque o que acontece? É o que as pessoas às vezes não refletem, né? Tem um determinado processo que pode acontecer, pode surgir,
que você vai ter que pagar o valor de 3, 4 assessorias até anuais, né? Que a gente não para pra fazer essa conta. E você não vai ter só um processo se você tiver uma atuação ali que tá irregular, se você tiver, como o Lai falou, né? Com a casa desorganizada. Então, é realmente, óbvio, uma assessoria, uma consultoria, ela não vai garantir que você não tenha demandas, mas ela vai fazer com que, se você tiver, você minimize absurdamente o custo daquilo ali, ou zere, né? Então, não, tem que ser imagine aí. pensado. Exemplo prático? Sim. Tive um cliente que, antes de eu fazer a consultoria dele, a assessoria dele, ele tinha em média 3 a 4 ações por ano. 3 a 4 ações nos diversos ramos. Sim. Depois que a gente começou a consultoria, eu tô com ele há 4 anos. Nós tivemos uma Nos 4 anos. nos 4 anos. E essa uma foi julgada imprecedente. A diferença. E quando você fala Então, basicamente de empresa... é isso. Sim. Basicamente é isso. Quando você fala de empresa, a gente tá falando de todos os tamanhos. Sim. São causas que podem, sei lá, 10, 15, 20, 1 milhão. Então, assim, se você consegue reduzir uma causa que era 10 milhões para o seu cliente pagar 10 mil, 15 mil, isso é lucro. Sim. Sim. E ele enxerga isso como lucro. Só que isso vai ser possível por quê? Porque o advogado foi ali e convenceu ele que prevenir é melhor do que remediar. E às Exato. vezes você entender qual é o risco que você quer correr. Porque tem empresas que também trabalham com isso. Sim. Né? Com isso não, dessa forma. Já Por com a exemplo, margem, né, de- exato, eu sei qual é o risco que eu posso correr, isso aqui eu não tenho como consertar na minha empresa, mas se vier, vai vir dessa forma e eu vou ter esse custo e eu Já vou é o tratar. Cabe ao né? advogado também Então, passar essa informação. A isso. consultoria não é só para dizer, ó, faça isso, Faça faça isso, aqui, não ó. faça. Se você quer fazer assim, beleza. Agora você sabe que vai ter, você está Isso. correndo nesse risco, você pode tomar um julgamento de uma procedência numa ação contra você nesse ponto. Sim. O cliente fala, não, eu vou Quero correr esse correr. risco. Aí qual é o seu papel de advogado? Eu orientei. Agora, se chegar uma demanda, eu vou tentar fazer defesa. Perfeito. Para quê? Para diminuir o Pra prejuízo diminuir. do meu cliente. Perfeito. E isso já aconteceu várias vezes. A gente já tem vários casos desses. A Sim. gente, vários casos práticos mesmo de orientações que a gente deu que durante o processo surgiu o efeito e o cliente agradeceu muito depois. Um exemplo prático, coisa simples. Funerária. Funerária faz muito traslado. Ou seja, Sim, pegar um corpo sim, de um sim. lado Sim. e levar para o outro. Aham. Tá passível de acidente como qualquer Sim. pessoa. Sim. E já teve casos de funcionário em óbito em virtude de acidente automobilístico. Misericórdia. Vários. Já vários. carregando um corpo. Isso. E viraram aí teve o 2. acidente e aí o que é que... uma sugestão que eu dei para cliente, eu falei com ela, contrate um seguro de vida coletivo. Quieta, não quero não. Eu falei, contrate, o valor é pequeno. Perto do que ela pagaria de indenização. Em média, né? 300 reais. 300 reais. Para 20 vidas, que eles chamam, né? Poxa, velho. Gente, é. Com o prêmio, eu acho tão feio esse nome, né? feio. É. Prêmio de 50 mil reais. Ou seja, numa demanda que tiver lá na frente, um dano moral ou alguma coisa, você consegue Abater já 50 desse valor. Então, uma cliente minha, teve uma ação dessa, entrou cobrando 300 mil reais. 300 mil. Eu falei com ela, ó, eu consigo tirar isso aqui porque você tem um seguro. Tá certo? Tá certo. Saiu a sentença, a condenação em 50 mil, Já certinho o valor do... que foi o que eu falei. Eu pedi para ela fazer uma proposta de Sim. acordo, não quis. Que aí também vai do cliente, né? A gente, Aham. Sim, sim, a sim. gente dá a Orienta. sugestão, orienta. Ela não quer, então vamos lá. Fiz a defesa, a gente fez o preparo, recolheu as custas ali na Justiça do Trabalho, que já, acho que agora o depósito inicial está em 14 a 15 mil reais. E aí, foi bem na época da pandemia. E aí o tribunal, o TRT, falou o seguinte, quem quiser fazer sustentação oral só vai entrar na pauta depois da pandemia ou quando retornar às atividades. Eu falei com ela, a gente vai fechar um acordo com esse cliente agora. Ela, como? Se ele já tem 50 mil, eu falei, você já depositou 15? Já, vamos lá, liguei pro colega. Eu falei, doutor, vamos fazer um acordo? Ele, vamos. Quanto é que você quer, doutor? Eu falei, vamos fechar em 20 mil. 20 mil, doutor, já tenho 50. Eu falei, doutor, não sei se você viu, mas eu coloquei para fazer a sustentação oral e só vai entrar na pauta depois da pandemia. Ou quando retornar às atividades. E outra coisa, esses 15 mil já está depositado. Eu vou lhe dar 5 parcelas de 1.000. Ele me dê 5 minutos, aí eu já liguei para ela. Eu falei, ó,
fechamos acordo. Então, Sim. uma ação de 300 Caiu foi pra sentenciada em 50 e finalizou em 20. Então é isso que é o papel do advogado também, para tentar diminuir o prejuízo, Perfeito. porque vão ter ações que infelizmente você não tem como fazer. Perfeito. É diminuir o prejuízo do Perfeito. cliente. E nem todo mundo entende, E né? nem Que todo mundo tem, entende. é como você falou, tem ação que você já sabe que vai ter um custo. Exato. Isso. Né? Não tem como garantir, não vai, a gente vai tentar e tudo. É bom a gente já prevenir o cliente e falar, ó, essa daqui é o tipo de ação que a gente vai tentar diminuir, mas vai ter um custo. Sim. Importante deixar claro, e para quem trabalha com empresa, eu já passei um período que eu trabalhava no escritório, tinham algumas empresas, o advogado precisa registrar tudo que conversa Tudo, com as tudo. empresas e guardar, Tudo. porque às vezes você dá uma orientação, o cliente não segue, lá na frente Vai dizer ele que você vai não tentar fez. responsabilizar Que a culpa você. foi sua, Então, é. acho que qualquer cliente, né? Mas quem trabalha com empresa, que lida com essas questões sensíveis e com valores altos, é muito importante ter esse feeling de guardar todas as professor conversas. meu na faculdade, ele era muito sábio. Ele me disse uma coisa que até hoje eu levo pra mim. Ele falou assim: de boca, só beijo e olhe lá que tem boca que tem sapinho. Exato. Então se documente tudo, com o seu Perfeito. colaborador também. Tudo, você tem que se formalizar ali, tá tudo documentado. É E hoje é porque- fácil até é fazer tudo isso, fácil, né? gente. Você tem ali o WhatsApp, é só printar, depois faz E uma ata assim, se for necessário. tem gente que se ilude fácil e que de fato precisa que um advogado diga, porque tem coisas que formalmente estão escritas ali que pode ser feito verbalmente, Sim. que alguns acordos podem ser feitos verbalmente. Tá, pode ser feito, você fez. Mas até você conseguir provar que você fez verbalmente, você já tomou ali o pau da ação. Exato. Com Então, certeza. E como advogado é importante, é isso que eu tô falando, assim, você, advogado com o seu cliente, é Sim. muito importante Sim. também. perfeito. Porque a gente dá orientação, a gente dá parecer, né? E muitas vezes o cliente vai assumir o risco ou não Sim, vai sim, seguir ou vai fazer diferente. Então você tem que se certificar de que a sua parte você fez e guardar isso. Porque lá na frente o seu Você cliente vai pode te usar, cobrar, ele com não vai certeza. lembrar que ele conversou, ele não vai lembrar que você orientou, que você disse. Então é muito importante a gente. Você quer ver guardar. outro exemplo prático? Eu gosto de falar Né? muita Ah, coisa lógico. prática. Incrível. Principalmente no setor funerário. O pessoal fala muito de desvio de função, não é? Sim. Como é que você coíbe desvio de função? Como é que coíbe? Contrato de trabalho. Não só faço o registro na CTPS, faço o contrato de trabalho dizendo quais são as atividades que aquele colaborador vai fazer. Se o agente funerário em específico aqui, ele tem que fazer o translado do corpo, ele tem que fazer, ajudar a levar a urna. E se tiver de lavar o carro e tiver constando no contrato de trabalho, ele vai ter de lavar o carro. Sim. E isso não vai configurar desvio de função. função. Por quê? Porque ele assinou sabendo. Porque já tem ali Já a tem designação dentro da do contrato função toda que é. a função que, Ah, ele legal. exerce. Perfeito. Então é uma coisa simples, mas que as pessoas ficam muito Aham. Resistem. apegadas, engessadas em fazer. E, gente, é uma folha de papel Sim. que pode lhe economizar muito dinheiro. Muito dinheiro. E Não é dor de pouco, não. cabeça, estresse, Ah, porque não. a pessoa fica com a mentezinha. Exatamente. E aí você falando, eu perguntei, existem normas específicas, mas pelo que eu tô entendendo, você também tem demandas, por exemplo, de consumidor, trabalhista. É porque é uma empresa como outra qualquer. Sim. É porque fala assim, funerária, todo mundo fica com medo. A gente tem o tabu da morte. Tem. E a única certeza do mundo que a gente tem é que um dia a gente vai usar o serviço da funerária. Foi como eu falei, né? Eu trabalho pro setor Sim. que mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Então, é uma empresa como outra. Ela presta o serviço. Qual é o serviço dela? A funerária, o serviço funerário. É o que? Pegar o ente querido de uma pessoa, cuidar, colocar numa urna funerária, fazer o velório, depois fazer o translado pro cemitério ou pro crematório, que hoje a gente Sim. cresceu muito o uso da cremação, né? E fazer o serviço. E a gente tem que entender que o serviço funerário, eles estão prestando serviço no pior momento da vida de qualquer ser humano. Você perdeu um ente querido. Então, tudo de ruim que acontecer nessa prestação de serviço vai ganhar Uma proporção, uma Não tem proporção nem maior. tempo, muito né, pra maior. acontecer nada de ruim, porque é tudo tão rápido. não tem como devolver o serviço. É. Eu brinco, né? Eu Sim, brinco, porque sim. não tem como devolver. Como é que vai sepultar de novo? Não tem. Não Se tem você como. fez um serviço mal feito, Acabou. Acabou. aí eu brinco nas palestras que eu faço pro pessoal, que eu faço palestra também em várias feiras. A gente tem várias feiras aqui no país desse assunto, que movimentam muito dinheiro.
com vários tipos de produtos. E eu costumo dizer, sim ou com certeza, você vai receber uma demanda judicial se você prestar um serviço ruim. É sim ou com certeza, não é dúvida não, é sim ou com certeza. Porque a pessoa está ali no estado de vulnerabilidade, né? E o juiz leva isso em consideração. E sempre que é uma pessoa querida, uma pessoa amada ali, você vai querer realmente que ela seja naquele último momento, independente de religião, independente do desapego à matéria que a gente possa ter ou não ter, você vai querer ver tudo dando certo naquele momento, né? Quer ver outro exemplo prático? Que mesmo a empresa fazendo tudo certo, ela ainda recebeu uma condenação? Época da pandemia. A época da pandemia ficou proibido velório. Não foi? Sim. Vocês lembram quem? Sim. Infelizmente, a gente teve muitos casos, muitos óbitos, e teve muito familiar que não pôde se despedir. Sim. Ai, gente. E foi uma época muito difícil. Muita gente até hoje não superou isso. Não superou. Eu imagino. Isso. Não superou. Por quê? Porque não se despediu do seu ente querido. Não tinha velório. Saía da unidade hospitalar, já direto pro cemitério. Fica um vazio, né? Porque a gente é acostumado a cultura de fazer esse velório. Acho que faz a parte última do processo despedida, do luto, você exatamente. ver o corpo ali, entender que de fato morreu e Eu queria se falar despedir. exatamente isso, que faz parte das etapas de morrer. Ficou até esquisito isso, mas... Não. Faz parte, porque assim, a gente já tá habituado a... a gente tem que falar com frieza mesmo. É um ritual. Isso, É. pronto. Exato. Pronto. Tem uma ritualística. Morreu, Isso, teve isso. o velório. Depois do velório, em tese, não é que tá tudo bem, mas você já tem que dar um passo ali pra seguir a sua vida. E quem Sim. não teve a oportunidade, Com a mão no... quem não teve a oportunidade de viver isso, de fato, deve... E ficou um vazio. Não, fica uma Muita lacuna, até hoje tem gente que tem traumas por causa disso, porque não pôde se despedir do seu ente querido. Então, nessa época, ainda não tinha surgido essa coisa de velório virtual que você tinha comentado com a gente. Já tinha antes Sim. e se já tinha intensificou antes. ainda mais após esse período da pandemia. Aí o que é que aconteceu? Aqui na Bahia saiu uma norma técnica da Secretaria de Saúde informando como seriam realizados os velórios nessa época. Sim. Ou seja, não poderia reunir mais do que 10 pessoas, não poderia ter lanche, não poderia ter água, não poderia ter nada. Sim. E geralmente as empresas, hoje em dia, das funerárias que fazem, ele tem um plano, né? Um plano funerário que você Sim. paga todo mês, que quem Caramba. bem souber, faça, porque é uma dor de cabeça a menos que você vai ter. E aí, o plano oferece isso. Oferece a água, oferece o lanche, oferece isso. E como não teve, o cliente fez o quê? Entrou com ação, dizendo que não recebeu o kit lanche e pediu a indenização por causa disso. A gente fez a defesa alegando que não foi feito por causa Sim. da norma técnica. Que ele saiu. não podia fazer. O que é que o juiz fez? Condenou. Mandou devolver o dinheiro referente ao lanche e os produtos que não foram ofertados. É complicado. Mesmo ele estando todo correto, Sim. ele recebeu a condenação. E nesse período, eu imagino que deve ter sido muito turbulento para o senhor, porque já seria normalmente, mas como o senhor falou, cada município que regula Exato. sobre essas questões. Então, cada município, cada Atuava funerária de uma forma, né? atuava de uma Gente, forma. é mesmo. Então, assim, foi um Foi caos. cada absurdo. Já Foi seria cada um absurdo caos. que vocês não têm noção. Vocês não têm noção do absurdo que tinha. Vamos pro primeiro. A CESAB, todo mundo se falava na época da pandemia dos médicos. Sim. Vamos cuidar dos médicos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que esqueceram da outra ponta. Quem Qual é a outra recebe, ponta? né? Os agentes funerários. Porque começa com o médico, mas infelizmente muita gente terminou lá. na mão dos Verdade. agentes funerários. E ninguém ficou tratando disso. Então, nós dos sindicatos entramos com ação civil pública contra o governo do estado e contra os municípios para tratar, fazer uma norma para se fazer como seria feito Regular procedimento, os né? procedimentos com os corpos, tudo. Por quê? Porque os agentes funerários, os funcionários do setor, estavam tão expostos quanto os médicos. Exatamente. Verdade. E todo mundo só falava do médico, todo mundo. Os agentes funerários foram iguais, minhas amigas e meus amigos. Foram iguais. E a gente teve de entrar com ação civil pública
cobrando isso. Aí foi que veio a norma técnica, que veio dizendo como é que tinha de ser feito, toda essa questão. E, pasmem, na época, a norma técnica dizia que todos os corpos de Covid teriam de ser cremados. Você sabe quantos crematórios tinham da Bahia na época? 2. Ah, meu Deus do céu. Impossível, né? 2. Impossível dar conta. 2 crematórios tinham na Bahia, na época. E aí, o que foi feito? Aí a gente pediu uma Bateu reunião, nisso. informou para eles, aí foi que mudou. Que fez todo o procedimento, de como é que teria de ser feito o acondicionamento, que por isso que ficou proibida a questão do velório, que a urna tinha de ser fechada, lacrada, não podia abrir, porque o risco de contágio era muito grande. Então não se sabia, era tudo novidade. Então na época da pandemia, eu não tinha hora para trabalhar. Porque às vezes ligavam de madrugada. Olha, aconteceu isso aqui. Principalmente, né? Faz o Estou quê? proibido de sair daqui da cidade. Como é que eu vou fazer? E aí a gente tinha de acionar. Então, Sim. eu e os outros 2 colegas que trabalham comigo na assessoria do sindicato, a gente praticamente não dormia nessa época. E eu imagino, que como você falou, a competência para É legislar é municipal. Então, assim, eu fico imaginando, como são poucos advogados, né, como você falou, nesse ramo, imagine aí, nessa época de sobrecarga desse serviço, poucos advogados para dar conta de buscar uma norma que fosse geral, porque cada município legislando ia virar uma bagunça, né? O problema do município não é nem isso. O problema é que eles geram, como todo município, ele faz o copiou, colou. Sim. Ele pega a lei de já um teve. e copia. Só que cada município tem as suas especificidades. Com certeza. Sim. E às vezes o que tem para um não tem para o outro. E aí pra foi outra, transmitindo com vários erros, né? Com vários erros. Nossa. E a gente tinha de buscar meios para solucionar. Cara, cada absurdo que você não tem noção. A lei, eu falei para vocês que em Salvador tem uma lei municipal. Sim. Ela é de 2020, foi antes da pandemia. E você sabe como é que a lei de Salvador foi implementada? A gente buscou a prefeitura para implantar a lei. A 4ª maior capital do país não tinha uma lei que regulamentasse o serviço funerário na cidade. Eu peguei um vídeo de um Gol Uber, com a capota, a tampa do porta-mala aberto e a urna lá Levando um dentro, corpo. no meio daquela avenida lá do Porto. Sim. Ele levando. E aí o pessoal filmando aí, ó, Uber fazendo transporte de corpo aqui na cidade. Meu Deus. Foi assim que a gente mostrou que tinha necessidade de se fazer a regulamentação. Gente, tem De segurança fato, nem... é uma área esquecida, né? Esquecida. É. Não, na verdade é o seguinte, só vão buscar as funerárias no pior momento. Tipo, na pandemia. Sim. Na pandemia, faltou urna, todo mundo fala, as funerárias... Todo mundo pensa que funerária ganhou rios de dinheiro na pandemia. pandemia. Muito pelo contrário, gente. Muito pelo Eu contrário. era uma dessas pessoas que imaginava. Pois Mas, na é. verdade, é isso. É uma área esquecida mesmo. Mesmo, Porque, assim, mesmo. eu juro, falando aqui, eu tô buscando lá atrás meus pensamentos. E, de fato, eu só imaginava a realidade que a gente vivia e a realidade dos hospitais. Eu não pensava em quem recebia os corpos. Que, Sim. de fato, foi uma demanda tão grande quanto, né? Porque Sim, com certeza. foi uma infinidade, assim, gente, é sério, essa época foi um pesadelo. Não, angustiante. e aí Quando você... eu lembro, parece uma realidade paralela. E aí você imagina, porque agora eu não tenho fotos aqui para mostrar para vocês, mas eles ficavam paramentados igual os médicos. Sim. Óculos, luva, não sei quantas luvas, o macacão, tudo. Não só os agentes funerários, como também os sepultadores, que o Sim. pessoal comumente chama de Sim. coveiro. Sim, sim. Entendeu? Então, são pessoas que estavam expostas Num grau num altíssimo. grau altíssimo e E estavam com menos esquecido. visibilidade, né? Quer Com ver outra menos- coisa? Sem visibilidade. Vacina. Sem visibilidade. A vacina, Sim. a mesma coisa. Liberaram a vacina Não foram grupo de pros prioridade. médicos e Não ninguém foram falou. grupo A prioritário. gente entrou com a ação e aí colocaram Ah. o serviço funerário, os agentes funerários e os sepultadores no grupo prioritário. Mas só entrou por quê? Porque, assim como o sindicato aqui da Bahia, outros sindicatos do Brasil que são bastante atuantes, também entraram. A gente fez uma ação conjunta e a gente conseguiu incluir a classe no Ministério da Saúde para poder receber a vacina de forma prioritária, porque senão ia estar esquecido. Verdade. Já tá Aí, esquecido. a importância, né, de Sim, eu de tava pensando existir isso. advogados que são curiosos e se permitem entrar em certas áreas. Sim. Porque, assim, como o senhor falou, em poucas palavras, o senhor já falou, assim, muitas conquistas para as funerárias, Sim. que só foi possível
por meio de um advogado, lógico, a funerária teve o problema e teve o advogado que buscou resolver esse problema. Sim. Então, assim, não dá pra gente falar que tá saturado. Não tem como a gente falar isso, porque da mesma maneira que existe o direito funerário, existem outros aí que a gente não faz a ideia. gente não faz ideia. E assim, quantas coisas ele já citou aqui que é possível se fazer no direito funerário. Ele já falou de um cenário totalmente caótico, que foi a pandemia, já falou de um cenário organizacional, Sim. já falou do aspecto trabalhista, então do assim... consumidor, já consumidor falei de tudo também. aqui. Então, é como eu falei, é uma empresa, como outra qualquer, que vai ter demandas nas várias áreas do direito, mas que vai ter alguns temas que são Que são mais específicos. Sim, que sim, são específicos. Por exemplo, a gente falou de cremação. Você sabia que nem todo corpo pode ser cremado? Não sabia. Pois é. Nem todo corpo pode ser queimado. Morte violenta não pode ser queimado. E aí, como é que você vai explicar isso pra Uma pessoa família que quer ser cremar? cremada? A pessoa diz que queria ser cremada, a família quer seguir aquele desejo ali. Em virtude, em questão de morte violenta, não pode ser cremado. Pode ser depois de decorrido um prazo, encerrou o inquérito, tudo tenho uma direitinho. Aí pergunta. sim você pode fazer a cremação, mas de imediato não pode. O senhor já teve alguma situação de fato ter que ir conversar com a família para explicar algum tipo de situação ou esclarecer alguma coisa? Na época da pandemia. Na época da pandemia, que a família não aceitava, que não tinha o velório, que ela pagou, que ela queria ver o ente querido, e a gente tinha de explicar que não podia porque tinha uma determinação do Estado informando que não podia. E para explicar isso, como é que você explica? Como é que você explica isso para uma família para um filho que perdeu a mãe, para uma mãe que perdeu um filho, que ela não vai poder se despedir? Como é que você explica isso? E a situação de pandemia foi uma coisa totalmente nova, que ninguém tinha vivido. E não recentemente, né? Não recentemente. E naturalmente, isso faz com que a gente não tenha a lembrança de inserir uma situação dessa num contrato, por exemplo, né? Da contratação de um plano. Exato. Então, como é que você vai lidar com uma situação dessa? E pior, saiu a norma técnica que proibia o lanche e tudo mais, que era uma coisa que estava contratada anteriormente, Exato. mas saiu a norma. Vai ajustar Então isso a empresa ficou ali, né, nesse Aí, limbo, aí não depois, sabia como depois dessa seguir. condenação, qual foi a orientação que eu dei pro... Muda o contrato? Não, mudar o contrato não. Deu desconto. Sim. Devolvo o dinheiro. É. Pronto. Resolveu. Nunca mais a gente teve problema com isso. Não, e eu acho Entendeu? até que importante... Deu abatimento nas parcelas futuras. A gente Sim. fez algum meio para evitar a demanda. Porque a demanda pode chegar. A gente não estava preparado para uma questão dessa. Mas já que surgiu, a gente tem que se adequar também. Exato. Todo contrato que a gente faz, e a gente também, nesse setor, a gente tem que ter o bom senso. E a humanidade, principalmente. Volto a falar. Sim. A gente está prestando serviço no pior momento do cidadão. Está perdendo um ente querido. Então, em todos os contratos diz que esses serviços vão ficar eximidos de serem prestados em caso de calamidade pública, e pandemia. Sim. Só que como é que você vai deixar de fazer um serviço desse? Você tem que fazer. Ah, doutor, mas eu tô resguardado. Sim, meu amigo. E a humanidade? Sim. Qual é a visão que o seu cliente vai ter de você? Aí, paguei a vida toda e quando eu mais precisei, ele me negou. Olha o risco da imagem que você tem. Porque para você fazer a imagem, demora. Exato. Você fazer um bom serviço demora. E para você perder, É rápido. é ligeiro. E assim, quando você fecha um contrato desse, tem uma cláusula dessa, você não vai ler e se apegar àquela cláusula e guardar essa informação dentro da sua cabeça, né? Você só vai ver E como na você mão. falou, Contrato de no adesão. pior momento da Contrato vida de da pessoa. adesão. E aí as pessoas não leem. Exato. É isso. E fora que o contrato tem a variável da interpretação, né? Sim. Quando a gente judicializa e questiona numa relação de consumo, que eu imagino que seja, né? Sim. A gente pode questionar cláusulas, inclusive, principalmente num contrato de adesão. Então, eu estou resguardado. Ok, mas se isso for judicializado, o juiz, inclusive, Mas pode interpretar... isso é o menor, minha amiga. Isso é o menor. Quando eu Não, falar, a gente tá com falando de certeza. humanidade. Sim, com certeza. É Mas eu humanidade. digo assim... Agora eu vou dizer, teve gente que fez. Ele tá errado? Não. Ele tá, como você falou, ele tá resguardado pelo contrato. Mas a imagem que ele tinha perante a sociedade, como é que ficou? Você acha que ficou boa? Não ficou. Pesado. Então a gente tem que pesar muito isso, muito. Principalmente nesse ramo. É um momento delicado.
Eu insisto nisso, por quê? Porque tudo ganha grandes proporções. Sim. Entendeu? Então, E é uma variável é que uma tem que ser variável- considerada no momento de e pode ter certeza. atuar. É sim, não. É com certeza. O juiz leva isso em consideração. Sim. Quando vai E precisa dar uma levar decisão. também, E né? tem Com que certeza. levar. Tem que levar. É. Tem que levar. Doutor, como é que funciona a prospecção no direito funerário? Porque, como a gente já falou, são poucos advogados no Brasil atuam no direito funerário Sim. e o senhor é um deles. Sim. Então, eu imagino que ocorre naturalmente ali o boca a boca, né? O Sim. fato do sindicato também já Já ajuda bastante. faz ter uma boa visibilidade, mas além disso, o senhor faz uma prospecção hoje já pelo Instagram, pelas redes sociais, como é que funciona? Instagram, rede social, eu também faço palestras nessas feiras, como eu falei, nesses eventos, então Sim. eu sempre me chamam para... Numa das feiras mesmo, tem o painel do juridiquês, que eles Sim. chamam. E como eu falei, são poucos advogados que atuam, e nessa feira são 5. Dos poucos que atuam, 5 Essa feira é nacional? nacional. Em anos pares, não, anos ímpares, hoje é 2025, anos ímpares em Campinas, é Exponaf, que é a maior feira do setor na América Latina. É sempre em Campinas. 5 advogados. Pra oportunidade. E nos anos pares é no Norte e Nordeste. Sim. Ano passado, inclusive, foi em Salvador. E foi muito... teve um dia que o sistema lá travou de tanta gente que teve. Teve mais de 4.000 pessoas em um dia na feira lá no Centro de Convenções lá em Salvador. E essa feira é para advogados e para as Não, empresas do ramo. funerária. o setor geral. O setor geral. Em geral. Aí você vai ter produto de tudo que você imaginar. Você vai ter as urnas, você vai ter os carros. Mas tudo voltado à funerária. Tudo voltado para funerária. Você vai ter os carros. É nessas feiras, então, que você vê as inovações Ah, aí, não. né? Eu falei para vocês. É. Pet. Sim, vamos entrar agora nesse Mercado pet. Quais são as tendências As tendências. do Pronto. setor funerário? Porque a gente já falou aqui de velório. Rapidinho, eu nunca imaginei na minha vida que um dia, sentado nesta Tá, mesa você aqui, ia eu falar ia escutar desse- essa isso. frase. Quais são as As tendências tendências do do mercado setor funerário? funerário. Mas existe- a verdade... Existe tendência para tudo. E é um mercado que mais cresce, por Sim. incrível que pareça. E tem que crescer, né? E Porque tem grandes grupos que já estão na Bolsa de Valores. Inclusive o ex-ministro da Fazenda faz parte de um desses grupos, o Paulo Guedes. aí, Ó, Olha aí. sabe das coisas, né? vamos lá. Entendeu? Então, essas feiras trazem muita inovação. Muita mesmo. Aí você fala assim, rapaz, pra que isso? Se tem, é porque alguém Alguém fez. já perguntou, sim. fez e deu certo. Como no mercado, em outros mercados, o mercado que mais cresce no Brasil hoje em dia se chama pet, animal. Sim. No mercado funerário também Também. tem o pet. Tem o plano funerário para pet, você sabia disso? Não sabia. Plano funerário para pet. Tem cemitério para pet. Tem cremação para Pra pet. Agora, na cidade de São Paulo, saiu uma legislação nova que está autorizando os pets serem sepultados nas Com mesmas os donos. sepulturas dos donos. Oh. Lembra da legislação, da competência que é do Sim, município? sim, sim. Pronto, o município fez a lei. Autorizando o pet ser sepultado junto com o corpo, na sepultura do humano. dono. Porque até então não se podia. Agora já está autorizando. Pô, legal. Se isso já é uma coisa que aconteceu na cidade, sim ou com certeza os outros vão copiar. É. Ah, com certeza. Certeza Entendeu? absoluta. Então é o mercado que mais cresce. Outro dia teve um evento do setor funerário voltado exclusivo para pet. Exclusivo para pet. Urna pet. Translado para pet. Sim. Gente. Tudo para pet. Velório pra Velório para pet. pet. O povo faz mesmo, vai a gente Não, visitar. sério. Velório, tudo bonitinho, com o cerimonialista, tudo. Como Tá- qualquer outro. Tá tendo Aí- velório online, Ingra. Não, o Velório velório online online me pegou, porque eu fiquei assim, gente, você vai ali, Não, ó, deixa eu pior abrir é o o QR link. Code. Você Eu quer, gostaria. você quer QR ver, Code, você quer ver o velório online? Olha a pandemia aí. Que É não tinha o verdade. velório. Numa circunstância dessa faz sentido. Faz total muito. Não, agora. até pra Você é quer ver aquela outro? coisa que a gente Você quer falou, ver né? A pessoa mora outro longe exemplo? também. Pronto. Minha mãe não. Deixa minha mãezinha quieta lá. É. Isola. Um beijo, dona Marisa. Uma Uma pessoa faleceu aqui em Feira de Santana e tem um filho que mora nos Estados Unidos e não vai dar tempo Sim. ele vir aqui. E aí? Não, numa Ele vai circunstância deixar de dessa dá pra participar? entender. É. Aí você faz o velório online. André, é só a imagem e a pessoa ver? Não, gente.
tem um programa, tem um site que você vai botar suas condolências lá. Tem uma série de produtos. Essa parte aí eu achei mais interessante. É tudo pensado. Você faz a sua mensagem, deixa a sua mensagem. No final, a empresa que prestou serviço vai fazer um caderno, um livro das condolências e entregar para a família. Olha que maravilha. Sim. Sim. Olha a família, vê o quanto aquela pessoa era querida. E a gente está falando de uma coisa simples. Sim, sim. E o gasto É é mínimo. É mínimo. E isso faz uma diferença incrível, que vocês não têm noção. Até pra convencer a pagar um plano. Exato. Você pensa, pô, Você sabe fulaninho qual é- que mora lá longe, Que- vai conseguir ver. esse dado aqui, quem me deu foi os meus clientes. Você sabe quando é que a funerária vende esse plano? No velório. Que a pessoa A vê pessoa tá lá vendo o serviço, tá vendo que não vai ter dor de cabeça, tá vendo que aqui tá. Então a pessoa tá vendo E que, tá ó, vendo que vai precisar. rapaz, olha, eu nunca Sempre tinha pensado precisa. nisso. E aqui é só eu fazer uma ligação que eles resolvem tudo e resolvem E como tudo. você falou, o valor normalmente é baixo, É né? baixo, a gente tá falando de 50, 100 reais, Tem uns que 200 são até- reais. Tem uns que são Sim. menos ainda. Não, É. vamos botar o mais caro, que é com cremação, a urna de mais luxo, que a gente chama, um Esse serviço... é aquele lá que a urna fica no ar-condicionado, Isso, com cafezinho. Tudo. Que tudo já é uma tem inovação. direito, Já é uma já é inovação. É, Você já tá vamos falando botar com que isso. seja 200 reais. Vamos dizer que seja 200 reais. Me diga aqui, qual é, você que tá olhando aqui, qual é o dia que você sai pra jantar num final de semana que você não gasta menos de 200 reais? Num dia, numa noite. É. E a gente tá falando disso, que você vai pagar uma parcela no mês e vai lhe dar toda essa segurança. Sim. Entendeu? Então, é uma situação que vai lhe trazer, eu não digo comodidade, mas é uma dor de cabeça a menos é uma paz, que você é. vai ter uma paz de E um espírito. Não é nem Ponto no você, né? pós É maior. quem fica. É quem Que fica. É um momento muito sensível Muito. de ter que resolver. E tem muitas burocracias para serem resolvidas Sim. nesse momento. E infelizmente. aí você falou bem assim, André, você só atua isso? Não, a gente faz curso. Eu faço curso para os meus clientes. Que é muito importante. Curso de como fazer a venda do produto de forma adequada, de como fazer a cobrança Perfeito. de forma adequada, Sim. de como fazer um atendimento de forma adequada. Você vai me dar um exemplo de atendimento. Você na funerária liga. Funerária, o caixão é meu. Boa morte. Bom dia. Bom dia por quê? A pessoa tá ligando para dizer que Sim. qual é o procedimento correto. Funerária Boa Morte, em que posso ajudar? São É uma coisa simples, mínima. Sim. mas que faz uma diferença enorme na Sim, atendimento. sim, sim. É, sim. já pensou você, bom dia, tudo bem? Isso, exato. Pessoa, não tá não. tudo bem. Minha cara. Tá horrível. Entendeu, gente? Então, a gente, São coisinhas nas assessorias mínimas. mínimas que faz toda a diferença. Então, a assessoria não é só pro contencioso. É justamente para essa parte. É como fazer uma venda adequada. Você preparar juridicamente o seu vendedor para fazer uma venda adequada. Para o cobrador fazer uma cobrança de forma adequada de como está regido lá no Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Então a gente faz também essa parte também. Não é só, liga ele, liga o problema. Não, a gente tem que trazer soluções. É por isso que eu falo. A advocacia não está saturada, o mercado não está saturado. Não É tá. saber onde... É saber onde e como você vai fazer o serviço. Está disposto a agarrar as oportunidades, né? Sim. Porque como a gente falou no início, a oportunidade ela aparece para a maioria dos convidados aqui, inclusive, ficou muito claro que apareceu e eles agarraram. Então, E assim, acredito que também você estar disposto a se especializar. Exato. Porque, por exemplo, é um mercado que tem poucas pessoas, né? Que tem muita oportunidade ainda, né? Justamente porque tem pouca gente. E a gente tá falando aqui, são empresas como qualquer outra. Mas Mas não tanto. existem especificidades, né? Você quer E ver você precisa... especificidades? Geralmente os contratos de empresa é regido pelo quê? Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. sim. Basicamente. Os planos funerários, minha amiga, tem uma lei específica do plano funerário. perfeito. Lei 13261 de 2016. Perfeito. Ela diz o que é que que tem o que plano ter. funerário tem que ter, como o contrato do plano tem que ser feito. E eu acho Perfeito. que isso é até melhor porque, assim, facilita de fato para o advogado que quer ingressar nessa área Padroniza mais, se super especializar naquilo. Exato. Porque vai conseguir, de fato, dissecar a lei sem tanta confusão. Enfim, não sei no aspecto prático Sim. se é mais vantajoso ou não Sim. do que a aplicação do CDC ou do Código Civil. do Código Civil. Porém, eu acho que hoje o que a gente está precisando é essa real vontade de se especializar, porque a gente está vendo uma especialização superficial para se mostrar especialista em algo. Porém,
com pouco aprofundamento, né? As pessoas não querem perder o tempo entre aspas, o tempo de estudar, de participar de eventos. A gente tá vendo advogado fazer sustentação oral por IA. Pera aí. Sim. Bota o Google para fazer a sustentação Nem oral. quer falar, bota o chat para falar. Google, o chat GPT para poder falar. Petição. E uma situação dessa, a gente vê que quando a oportunidade bate, você tem que ter o mínimo de interesse de se aprofundar naquilo ali pra saber se você quer ou não. Porque, por exemplo, o que aconteceu com você, que você narrou no começo, né, foi o quê? Ah, você conhece, você tem especialização nessa área? Não, mas vou me aprofundar. Você estudou, buscou, viu o que dava pra você, viu que você gostou. A primeira feira que eu fui, dessas feiras que eu lhe falei, foi justamente essa maior de lá de Campinas, que é a Exponaf. Foi em 2019 que eu fui na primeira feira que eu fui. Gente, quando eu cheguei lá, eu falei, não tô acreditando nisso aqui, não. Tinha uma mesa de sinuca que era em formato de caixão. Uma mesa de sinuca. E todas que foram feitas foram vendidas. É mesmo? Na última, tinha um e não deve ter sido barata, não. Essa mesa de sinuca é pra botar no lugar do velório? Não, pra botar na casa ou botar na funerária mesmo em si. Na minha concepção aí entendeu? Chega lá pra vender um plano. Por exemplo, você quer ver? Tem legislação específica pra fazer translado aéreo. Sim. Não é qualquer forma. Pegou o caixão, botou na urna. Caixão não, viu, gente? Urna. Aí você me pergunta por que urna e não caixão? Porque urna, você bota sempre as coisas mais preciosas suas. Entendeu? Eu vou parar de chamar caixão. Então. Entendeu? Então, quando você tá colocando seu ente querido lá naquele local, então aquela ali é uma urna, você tá botando seu bem mais precioso ali. Por isso que o setor funerário chama de urna e não caixão. Entendeu? Lembra que eu falei? Pequenos detalhes. Pronto. Então, não é de qualquer jeito que você vai botar um corpo numa aeronave. Tem que estar num caixão zincado, com zinco. Tem que usar um produto agora que é um manto protetor para não poder ter um vazamento. Imagine se um corpo desse vazar no meio do voo. Olha aí a confusão. E vai na parte do bagageiro. Vai na parte do bagageiro. Imagina aí. O único que eu tive conhecimento que não foi no bagageiro foi do Ayrton Senna. Que veio na cabine do voo de Paris para cá. Foi o único. Mas era um voo comercial. O piloto deve ter esse sentido. Foi um desejo da família que pediu para ele não vir no bagageiro. E aí o Galvão Bueno, ele já narrou, né? O Galvão Bueno, outras pessoas conseguiram. Foi a Varig que veio, na antiga Varig, né? Caramba. Que fez esse translado e botou ele na primeira classe lá no local separado, tudo direitinho, não deixou ninguém, só familiares que vieram acompanhar. São situações que a gente, assim, não consegue imaginar que acontecem. Mas porque ninguém quer pensar. Porque ninguém quer pensar. Não quer. E eu volto a falar, é a única certeza que a gente tem na vida. Para os negativistas, a gente já nasce morrendo. A gente já nasce. Sim. Para os negativistas, né? Você nasce menos um dia. Menos um dia. Mas a gente tem que aproveitar cada dia como se fosse o último. Exatamente. Você quer ver uma coisa que me chamou muita atenção nessas feiras que eu fui? Os carros funerários. Tem carro funerário que é Mercedes, é uma Porsche, é uma Harley Davidson. Meu Deus. Passou no Auto Esporte, aquele programa que tem da Globo. Sim. Domingo. No domingo, uma moto como o carro funerário. Usado. É uma moto funerária. Os motoqueiros serem levados lá. Sim. Genial, velho. A cultura da morte em outros países ela é menos tabu. Por exemplo, no México tem o Dia dos Mortos, que é uma festa fantástica, que você vai celebrar a vida daquelas pessoas e não a morte delas. Sim. Então, quando tem as cerimônias, às vezes o corpo da pessoa tá lá, sentado do lado de todo mundo e depois vai ser sepultado. Sim. Então essa cultura a gente não chegou, a gente estranha, causa estranheza na gente. Mas existe. Pode ir. Eu gostaria que fosse mais naturalizado, assim. Eu acho que vai muito da religião de cada um, né? Eu sou espírita e para o espiritismo a morte não é o fim. Eu acredito muito nisso, né? Que o espírito é eterno, enfim. E isso eu acho que já ajuda muito a gente a ter um conforto, um consolo maior no momento da morte. Sim. Porque é aquela coisa menos fatalista, assim, de meu Deus, acabou realmente para sempre e pronto, é isso mesmo. Mas ainda assim, mesmo acreditando, é de fato uma situação que a gente
não quer passar, que a vida vai acontecendo de uma forma tão natural que a gente não para ficar pensando muito nisso, né? Eu tenho estado reflexiva sobre isso porque aconteceu com uma amiga minha próxima recentemente, né, de ela perder. E aí eu fico pensando sobre isso. E calhou da gente ter esse episódio. Eu lembrei que um primo nosso recentemente falou sobre a importância de contratar um plano. Minha irmã é desesperada com morte e ela já ficou, mas tu tá sentindo alguma coisa? E aí eu fico pensando assim, gente, realmente a gente não consegue ver com essa leveza que algumas culturas têm, a gente não sabe lidar da melhor forma. Mas é importante a gente ir enxergando e colocando luz realmente sobre esse setor. Teve uma coisa, porque todo mundo precisa. Teve uma coisa que esse setor me trouxe, foi justamente isso. Encarar a morte como uma coisa natural. Não é que você fica frio. Sim. Mas ou você que não vê vai sentir, que né? não vai sentir, mas você vê que é a normalidade. Sim. É o que vai acontecer com todo mundo, entendeu? E uma outra área específica, a gente está falando de funerária, mas a gente também atua o quê? Cemitério e crematório. Minha amiga, para você conseguir colocar um cemitério, é uma burocracia que você não tem noção. Trava em muita coisa. Então, você tem que ter licenciamento ambiental. Tem que, se vai ter problema com o lençol freático. Se está tendo tudo correto. Se vai exalar o odor. O que é que tem perto? O que é que tem também, perto? Né? Então, tudo isso é levado em conta. Então, é um trabalho que é um mercado que, dentro do próprio nicho, tem várias especificidades. Sim. Tem cemitério, tem crematório, tem tudo. Entendeu? Você falou aqui do QR Code. Imagine aí, você, meus amigos e minhas amigas que estão nos olhando aqui, tem seu ente querido que está lá, sepultado. Você está lá no sol de rachar para ir visitar, geralmente no dia de finados, que é quando a gente resolve ir. Agora imagine, essa mesma cena, só que em vez de um sol de rachar, você está num ambiente climatizado, com ar-condicionado, música clássica tocando, e na lápide lá tem um QR Code que você escaneia e tem a voz e a imagem daquela pessoa. Isso já existe. Isso já existe. Fico imaginando a mente de uma pessoa que criou isso daí. E Isso. assim, se tem... É porque aquela história, né? Se tem placa é porque tem história. porque Então é a mesma coisa. Você quer ver uma coisa já... que eu acho linda? Cinzas. Cremação. Você pode pegar cinza e transformar num diamante, transformar numa joia. É isso, eu já ouvi falar. Nunca ouvi falar. Já ouvi. Preta Gil faleceu, fizeram uma joia e fizeram um busto dela com parte da cinza dela. Assim, é o que a gente tá falando aqui o episódio todo. Muita gente vai enxergar isso de uma maneira pesada, ou com medo, mas quando a gente para pra analisar de maneira fria, é uma coisa interessante, porque assim, não é que você vai ter aquela pessoa, mas você vai sentir que de alguma maneira aquela pessoa está ali, não sei bem E aí eu volto, né, pra questão da perspectiva que a pessoa tem com a matéria, com essa vida terrena e tudo mais, porque para umas pessoas isso com certeza vai ser um produto interessante de se adquirir num plano, e para outras não, porque já não são tão ligadas, acabou aqui. Eu vou, faço o pagamento do serviço e acabou. E como você falou de oportunidade também, como eu disse inicialmente, eu atuo nessa área do direito funerário, mas eu também fui obrigado a começar a atuar em outra área. Só mudando um pouquinho de assunto. Sim. Eu sou pai atípico. Para quem não sabe o que é pai atípico, eu tenho 2 filhos que são atípicos, Miguel e Maria Luísa, todos os 2 são autistas. E eu tive de advogar em causa própria, porque o plano de saúde dos meus filhos não liberava atendimento. É mole. Então eu tive de aprender, Sim. na marra, a entrar com ações contra planos, e graças a Deus hoje a gente já tem várias ações, já tem Perfeito. Inclusive já fui presidente da comissão da pessoa com deficiência na OAB lá de Conquista, pedi licença do cargo, já não estou mais lá. Sim. Mas é um outro ramo que eu abraço. Por quê? Porque eu vivo isso na pele, não é fácil. E que te encontrou, né? Me encontrou. E eu tive de aprender para garantir o direito dos meus filhos. Perfeito. E que também não tem, eu acho que também não tem muita gente. Não tem, e eu vou dizer, é um mercado que está crescendo muito. E eu não estou dizendo só de crianças neurodivergentes, não. Eu estou falando de ações contra o plano de saúde, para garantir atendimento, translado de UTI aérea, cirurgia de alto risco, bariátricas. Tem uma série de leque. E às vezes as pessoas nem sabem que tem direito, né? E que você tem que estar se especializando. Recentemente saiu uma decisão do STJ que agora mudou tudo. Ou seja, se você tava com aquela petição suazinha padrão, esqueça. Você vai ter de mudar tudo. Esqueça a IA. Esqueça a IA. Você vai ter de mudar a sua petição. Perfeito.
Então, tem mercado. Agora cabe o que? O profissional que está recém-formado ir buscar. Sim. E aproveitar as oportunidades quando ela bate na porta, porque às vezes ela só bate uma vez. Sim. Já fica como um Experimentar recado, também, né? né? Que a gente sempre eu pede. ia puxar agora porque a gente tá chegando ao final, mas eu vou pedir de novo porque eu acho que ele tem mais recados para dar. Assim, infelizmente a gente tá chegando ao final desse Foi episódio. tão rápido, não foi? É. Parece. Se Foi. deixar aqui a De gente verdade. conversa Eu aqui acho um bocado. que assim a gente teria não só mais assunto, mas ia render assim, porque tem muita coisa ainda do Sim. funerário, tem essa outra parte do direito que o senhor atua, e o senhor falou com a gente também que tem outra atuação. Enfim, teria muito mais coisas, mas Acredito. infelizmente a gente tem essa limitação de tempo. Mas deixa um recado para quem está começando e principalmente nessa vertente em que o senhor seguiu de se permitir de deixar ser encontrado por uma área diferente das comuns. Porque hoje a gente vê, quando alguém descobre que você é advogado, teve um tio meu, tio Newton, ele sempre me pergunta, você é trabalhista, Sempre assim, ou divórcio? ou é trabalho, ou é previdenciário. Então, família. assim, o direito é muito Muito mais. mais. Não é desmerecendo as pessoas que atuam nessa área, porque são áreas excelentes, áreas Sim. prósperas, tem Sim. excelentes profissionais, Essenciais também. né? essenciais, exatamente. E que cumprem- necessitam de profissionais para isso. Com Isso, certeza. que cumprem uma função social de Sim. fato digna, mas o direito é muito mais do Sim. que as áreas que já existem e já são conhecidas. Então, Mas rapidinho, tu já ficou com vontade de se especializar em funerária? já, hoje? com certeza. Pronto, já vou lhe dar uma ótima notícia aqui. Foi bom você tocar no assunto. Outra coisa que o setor funerário me permitiu, eu hoje Sim. sou docente do primeiro curso de MBA em gestão funerária. Muito bom. São dois cursos, um MBA em gestão funerária e um curso de extensão universitária em gestão funerária, todos pela Unifuturo lá da Paraíba. Aulas online, que qualquer lugar do Brasil você pode Consegue fazer. acessar. Perfeito. Muito bom. Então eu Perfeito. sou o titular da cadeira de Direito do Consumidor e Direito do Trabalho. Perfeito. Então foi outro mercado. Aí, como uma coisa já vai Puxa puxando a outra. Leva a Com outra. certeza. E Sim. o direito é aquela coisa, você não pode se acomodar. Apareceu, faça. Ah, eu não quero. Às vezes esse eu não quero, você está fechando a porta para você que vai ser o divisor de água É verdade. da sua carreira. Entendeu? E você só descobre, de fato, experimentando. Experimentando. Como eu falei, se eu dissesse não para ela, ia tinha ser fechado. uma cliente que eu não ia fazer. A gente tem que parar com isso de só ação de indenização com tutela de urgência. Não pode ser só isso, gente. Não pode ser só isso. E a gente tem que aproveitar. Tem que Perfeito. aproveitar as oportunidades, se especializar principalmente, estude. Já dizia... Esqueci o nome agora, mas tudo bem. O recado. Você tem que se capacitar muito. Tem que estudar sempre. O direito não permite você ficar naquela coisa mesmo acomodado. Sempre vai ter atualização de lei, sempre vai ter mudança. E é nisso que você se transforma num profissional diferenciado. Perfeito. É justamente nisso. Perfeito. Meninas, comecem. Eu vou agradecer, então, a presença mais uma vez. Foi um episódio que voou. E apesar de ser um tema diferente, realmente, assim, acho que toca em todo mundo, né? Em maior ou menor grau. É importante a gente ter esse olhar voltado para essas áreas que não são tão vistas, né? Tanto do ponto de vista humano, quanto do ponto de vista profissional também. Sim. Acredito que vai servir para muita gente que está ouvindo a gente hoje pensar, não necessariamente vai se interessar por essa área, né? Porque eu acho que talvez não seja todo mundo que esteja preparado para trabalhar mais com isso, com o tema morte, que não é nem tão central, né? Porque Sim. existem as coisas mais Sim, do administrativas, mas cotidiano. enfim. Mas serviu, eu tenho certeza que serviu absurdamente para que todo mundo reflita sobre a dimensão que é o mundo do direito, que é uma coisa que a gente sempre quis quando a gente iniciou esse trabalho aqui, né? Apresentar para as pessoas as várias possibilidades de atuação, apresentar às pessoas as várias possibilidades dentro da advocacia, né? E realmente ampliar os horizontes. Então, assim, serviu para mim nesse sentido, além de outros. A gente sempre fala que cada convidado traz uma palavra que a gente está precisando ouvir, às vezes sem nem saber. E, de fato, isso aconteceu hoje também. Então, Que bom. te agradeço imensamente. Valeu Seja a muito pena. bem-vindo de outras vezes também. Só chamar. E vai ser incrível, eu tenho certeza.
Ingra sempre fala muito bem, agradece muito bem, mas é como ela falou, assim, cada episódio a gente adquire mais conhecimento e na sua fala dá pra ver que você sabe o que você tá fazendo, né? E é muito importante isso, principalmente numa área que a gente vê que tem poucas pessoas atuando. Então, é como ela falou, às vezes isso não vai despertar em muitas pessoas o interesse, porque de fato a gente sabe que isso é cultural, é um tabu, né? Mas muda o olhar, mudou o meu olhar, tenho certeza que mudou dos meninos também. E é muito bom a gente trocar, né, essas experiências e tenho certeza que pro público também vai ser maravilhoso conhecer mais uma área, que talvez não seja a sua, mas que mostra o quanto é possível no direito e como a gente pode fugir do que é a regra, né, do que é tradicional. O leque de oportunidades Exatamente. que o direito nos permite e às vezes a gente não usa aquele utensílio lá do cavalo, a viseirinha do cavalo, Exato. só olha para frente e não Exato. olha pro lado. E às vezes a diferença do profissional para você se destacar no mercado, às vezes está nesse olhar mais aberto. Olhar, Sim. ver situações que ninguém está atuando e você vai acabar sendo um diferencial. E que isso. bom que o senhor fez isso, né? Que Porque bom. a gente precisa de mais pessoas atuando nessa área. Infelizmente não serei eu, porque não. Mas muito bom conhecer, de verdade, muito bom. Pessoal, então, assim, as meninas sabem como está a minha cabeça agora. Mas... É muita informação, né? Mas sabe o que é? Rapidinho, interrompendo. Tá. Ele Contextualizando. tem... A cabeça de peão não para. Então, assim, quando ele gosta de uma área, quando ele acha interessante, ele hoje já vai procurar pós, em direito, né? Fica assim. Mas é tipo isso aí. Mas eu tô muito feliz mesmo, porque cada episódio eu sinto que a gente tá chegando mais perto dos nossos objetivos. E a gente sempre teve como objetivo mostrar justamente isso que a gente mostrou hoje, que o direito é possível, que o direito não é engessado, que não está saturado e que só depende de oportunidades e elas chegam. Então, eu estou muito feliz por conseguir, né, entregar isso. E digo que a gente está entregando com excelência, porque a gente está trazendo pessoas que de fato vivem isso de maneira real, de maneiras que conseguem, de maneira que conseguem colaborar de fato de maneira positiva e real na vida das pessoas que nos acompanham. Então, assim, eu estou muito feliz, agradeço muito a participação do senhor. Já está convidado, tem muito mais coisas para a gente falar. Tem Das outras outras coisas. áreas. Das também. outras áreas, inclusive. Então, assim, foi enriquecedor de verdade. Agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Continuem nos acompanhando. E quem tiver aí, quem for advogado, que tem alguma área também, diria que atípica, pode falar com a gente, que a gente traz vocês aqui também. Só para deixar aqui o Instagram, Sim. para quem tiver Perfeito. curiosidade e procurar, andreluiz.peixoto-moreira-adv. Só procurar lá, chamar que a gente Perfeito. vive e mexe, coloca várias informações, Conteúdo, novidades. E Show é de só bola. procurar que a gente conversa com vocês. Show tá de bom? bola. Então, pessoal, muito obrigado e um grande abraço a todos.